Pessoal, bom dia. Eu estou aqui gravando a nossa última aula. Queria falar com vocês de alguns direitos fundamentais, que ficaram faltando para a gente concluir o nosso programa. E sem mais delongas, vou começar falando do direito à proteção da vida privada, intimidade, honra e imagem. E antes de dar alguns exemplos de casos concretos, eu queria mencionar alguns dispositivos constitucionais que são relevantes na análise desses casos. Eu começo pelo artigo 5º, inciso 10º. Diz assim o dispositivo constitucional: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. É importante também que nós leamos os incisos 11 e 12. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. E 12. É inviolável o sigilo de correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual. Quando a gente fala na proteção da vida privada, quando a gente fala na proteção da imagem, da honra, da intimidade das pessoas, quando nós nos referirmos à inviolabilidade de domicílio ou nos referirmos à inviolabilidade de correspondência, sigilo de comunicações telegráficas, telefônicas, enfim, nós estaremos a falar de direitos fundamentais que protegem a esfera privada das relações interpessoais. Em última instância, que protege o exercício da autonomia privada que desempenha-se, por meio de atividades que não dizem respeito à sociedade civil ou que não interessam o domínio público, não interessam a sociedade como um todo, dizem respeito apenas e tão somente a relações de natureza pessoal, privada, íntima, que devem, portanto, ser resguardados de todo e qualquer tipo de devassa ou violação externa. É claro que, de forma abstrata, esses direitos são facilmente compreendidos. Ninguém pode, usar um drone para ficar filmando aquilo que você faz dentro da sua casa. Isso é um direito fundamental. Ninguém pode ficar te bisbilhotando, com celulares e com câmeras para ficar, captando imagens e fotos da sua intimidade. Ninguém pode simplesmente utilizar-se de dispositivos, de tecnologia para obter seus dados e divulgá-los a fim de obter vantagens e de causar danos à sua imagem, à sua pessoa, à sua honra. É por isso que a Constituição expressamente diz no inciso 10 que qualquer tipo de violação a esses direitos justifica o pedido de indenização compensatória pelos danos materiais, entenda-se, pelos danos materiais, patrimoniais ou pelos danos morais causados à pessoa, pelos danos causados à intimidade da pessoa, aos direitos de personalidade mesmo, pelo abalo que isso causa na esfera íntima da pessoa. E casos concretos talvez elucidem bem em que medida essas intervenções externas serão consideradas ilegítimas e quando é que, apesar de um limite tênue, não haverá violação dos direitos. Aqui, nós precisamos nos recordar daquilo que eu, no campo teórico, expliquei para vocês, a distinção entre a teoria externa e a teoria interna. Para a teoria externa, para saber que tipo de atividade é protegida pelo direito, eu não posso olhar só essa atividade e, em última instância, tentar extrair daí o âmbito de proteção do direito. Eu preciso olhar para o direito e para as restrições externas e tentar, a partir do princípio da proporcionalidade,
aferir se essas restrições externas são ou não proporcionais. Já a teoria interna diz que eu preciso analisar o direito em si, para definir quais são os seus limites. E a partir disso, decidir se a atividade é ou não protegida pelo direito. Essas duas teorias são de muita valia se nós analisarmos os casos concretos, porque, repito, nenhum direito é absoluto. Percebam o que diz o artigo 139, inciso 3 da Constituição. Artigo 139, inciso 3 da Constituição. Na vigência do estado de sítio, decretado com fundamento no artigo 137, inciso 1, poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas. 3. Restrições relativas à inviolabilidade de correspondência, ao sigilo de comunicações, à prestação de informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão, na forma da lei. Ora, restrições à inviolabilidade de correspondência, restrições à inviolabilidade de sigilo, né, ao sigilo, melhor dizendo, de comunicações. Isso aqui é uma restrição ao direito que nós estamos estudando. Né? O direito à inviolabilidade da correspondência, inviolabilidade das comunicações interpessoais, né, telemáticas, telegráficas, telefônicas. E é óbvio que também o que está disposto no artigo 5º, inciso 11, né, as hipóteses em que se admite a violação do domicílio, né, situação de flagrante delito, situação de desastre, ou para prestar socorro, é óbvio que essas são situações que admitem uma restrição do direito. Né? E se nós analisarmos bem, nós estamos extraindo essas restrições pela simples leitura do programa normativo, teoria interna. Significa dizer, a inviolabilidade do domicílio, ela não protege a pessoa e o seu asilo inviolável contra a possibilidade de agentes públicos entrarem na casa, ainda que à noite, em situação de flagrante delito, ou por conta de um desastre, ou para salvar alguém, né, de uma situação de risco. Por exemplo, a pessoa tendo um infarto. É possível que até os agentes privados ingressem na casa sem autorização do morador para salvar essa pessoa. E nesses casos não estará ocorrendo a situação de violação do domicílio, violação da vida privada, violação da intimidade, né, ali expressa na proteção do domicílio. A mesma coisa acontece numa situação excepcional de estado de sítio, onde, por conta, né, das exigências excepcionais no momento, admite-se a restrição do sigilo de comunicações e do sigilo de correspondência. Em situações de normalidade, isso não é possível. Né? Eu não posso pegar uma correspondência que foi enviada para você, que chegou lá, né, no seu condomínio, e eu quero saber o que ela está, vamos saber o que ela está fazendo, o que ele está fazendo, vamos descobrir aqui que tipo de providências, né, na vida privada ele está tomando, o que ele está contratando, o que efetivamente, né, ele deixou de pagar, o que é essa cobrança que chegou para ele. Eu não posso fazer isso. Se eu fizer isso, eu estou violando o direito da pessoa, né, a intimidade, a vida privada, a honra, e se, né, a inviolabilidade das correspondências, e se eu fizer isso, a pessoa pode ingressar com uma ação em juízo, seja contra os agentes públicos ou contra, né, os agentes privados que procederem dessa forma. Pois bem, há casos, no entanto, que são mais complexos, e eu vou citar alguns deles aqui. Primeiro, é possível que as pessoas, por conta das suas atividades privadas, mas também atividades públicas, desempenhem, né, determinados ofícios que são de interesse da coletividade. Exemplo, né, as celebridades. E por conta disso, a vida dessas pessoas passa a interessar a sociedade como um todo. Isso fez com que surgisse uma celeuma sobre a publicação de biografias. Né? E algumas pessoas, mais especificamente o Roberto Carlos, ele queria uma indenização por algumas biografias que foram publicadas sobre a sua pessoa.
E esse caso chegou ao Supremo Tribunal Federal, que entendeu o seguinte, que a priori eu não posso limitar a possibilidade da publicação de biografias. A priori eu não posso fazer isso. O que eu posso fazer é assegurar à pessoa que teve uma biografia sua publicada por outrem o direito à indenização compensatória em casos de danos causados por conta da publicidade do documento ou por conta da publicidade de algum tipo de conduta, mais especificamente, que seja violatória à honra, à imagem da pessoa. O só fato de publicar a biografia não justifica indenização. Perfeito? Esse foi um caso. Outro caso que chegou ao Supremo, que é um caso, inclusive, bastante tênue, no meu modo de entender, uma decisão até polêmica, foi o caso em que um jornal publicou uma imagem de uma pessoa que havia sido morta num tiroteio, toda ensanguentada, sem sombrear o rosto dessa pessoa. O que aconteceu? Essas pessoas, né, as famílias dessa pessoa ingressaram, os familiares dessa pessoa ingressaram com uma ação judicial pedindo uma indenização compensatória pelos danos que foram provocados, né, a elas, né, por conta da publicidade daquele evento. Disseram que nem sequer havia sido tomado cuidado de sombrear o rosto da pessoa. Elas ganharam em primeira instância, ganharam no tribunal, mas o Supremo Tribunal Federal acabou por reverter essa decisão, dizendo que ali o jornal não havia violado nenhum direito e que, em última instância, você não poderia restringir a priori a possibilidade da publicidade, porque isso configuraria censura prévia. Uma decisão polêmica, né? Decisão de relatoria da ministra Carmen Lúcia, que, inclusive, toca na questão da liberdade de imprensa e que merece ser lida aqui com vocês. Veja, segundo a maioria dos ministros do STF, a exigência de sombreamento em imagem de morto divulgada em jornal viola a liberdade de imprensa, informação e expressão. No caso, a segunda turma, por maioria, desproveu o agravo regimental interposto contra a decisão proferida pela ministra Carmen Lúcia, que deu provimento ao agravo e, de pronto, ao recurso extraordinário, para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais formulados por familiares da pessoa morta em tiroteio ocorrido em via pública. Os familiares agravantes ajuizaram a ação de indenização contra a empresa jornalística por ter divulgado fotografia do local da cena do crime com a imagem da vítima ensanguentada no seu veículo, sem os devidos cuidados de edição. Sustentaram violação ao direito à intimidade, à vida privada, à imagem do falecido e à sua família. O colegiado entendeu que o juiz de primeira instância se substituiu ao jornalista e ao jornal para impor o que considerava desnecessário. Realizou dessa forma, inequivocamente, restrição censória ao agir da imprensa. Reputou inexistir qualquer tipo de comprovação da ocorrência do fato. O que se discutiu foi apenas o não sombreamento que teria sido necessário na análise subjetiva do julgador. O Supremo concluiu não haver qualquer tipo de dano no processo a revelar e regular o abusivo exercício da liberdade de imprensa, a qual é assegurada pela Constituição, e foi interpretado e aplicado nos termos da consolidada jurisprudência da Corte, no sentido da liberdade de informação jornalística e da proibição da censura. E, nesse caso, o Supremo citou como precedente a DPF 130, que julgou inconstitucional a lei de imprensa editada na época da ditadura civil-militar. Vejam que, a priori, é até plausível que alguém não queira que a imagem sua ou de algum familiar seja divulgada nessas condições. A princípio, parece razoável dizer que a divulgação violaria a intimidade privada, a honra, a imagem das pessoas. Mas no caso concreto, teoria externa, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a divulgação ela se justificava pelo direito à liberdade de imprensa e que, portanto, não havia violação do direito à liberdade, né? à intimidade privada, direito à honra, o direito à imagem. Seria diferente se a fotografia fosse tirada por um particular e divulgada
né, em grupos sociais, em redes sociais ou na imprensa como um todo. Seria bem diferente, porque ali não haveria que se falar em liberdade de imprensa. Entendem? Uma outra situação, e olha só como é que essa outra situação mostra uma decisão diferente. Havia uma determinada celebridade, na verdade uma modelo, atriz, né? A Daniela Sicarelli, foi esposa do Ronaldo Fenômeno, mas na época desse evento ela não mais estava com o Ronaldo Fenômeno. Ela já namorava uma outra pessoa e ela estava numa praia com amigos e tal, e estava namorando. E ela resolveu se retirar daquele ambiente, ir para uma praia deserta, e lá teve relações sexuais com o namorado. O que ela não sabia é que ela estava sendo, né, filmada desde antes, né, quando ela estava com os amigos, por um paparazzi, por um jornalista. E esse paparazzi seguiu os dois na praia deserta e filmou o ato sexual. E depois divulgou essas informações. A atriz, né, modelo, processou o jornalista dizendo que aquelas imagens, aquele tipo de relação dizia respeito à sua intimidade e que ela tinha sido violada, né? Dizia respeito à sua honra, à sua moral e que, portanto, aquela divulgação era passível de causar danos e que, portanto, esses danos deveriam ser devidamente reparados. Nesse caso específico, ela venceu em primeira instância e venceu nos tribunais. Porque apesar, né, de ela ser uma pessoa de vida pública, aquele tipo, né, de vídeo, aquele tipo de relação, obviamente não poderia ser publicizado da forma como foi, de forma clandestina, né, e, portanto, foi assegurado à modelo um direito à reparação, né, pelos danos morais. Para a gente terminar, eu preciso que eu leia com vocês e estude com vocês alguns casos que dizem respeito à inviolabilidade do domicílio. Mas antes de mencionar esses casos, é preciso que eu diga. Entendam que nenhum direito é absoluto, como eu já disse em relação a todos os outros, e que para saber se a restrição é ou não legítima, eu preciso analisar ou as restrições externas ou os limites imanentes do direito. A forma como eu vou justificar a proteção ou a não proteção de atividades em relação a um direito específico é claramente uma forma que vai decorrer da minha adesão à teoria externa ou à teoria interna. Isto vai nortear a minha argumentação, mas o ponto que eu gostaria de destacar e que eu já destaquei em relação aos outros direitos fundamentais é que não é todo e qualquer tipo de atividade, não é todo e qualquer tipo de restrição que pode ser considerada protegida ou vedada por conta do âmbito de proteção e do direito que nós estamos estudando. Apesar de nós estarmos a nos referir a um direito que diz respeito à autonomia privada, nem sempre as restrições serão ilegítimas. E quando a gente fala isso, a gente precisa levar em conta, por exemplo, né, a inviolabilidade do domicílio. Veja, o domicílio é o asilo mais íntimo da pessoa e daqueles que com ela vivem, sejam familiares ou amigos, enfim, quem quer que seja, naquele âmbito de relação privada não pode ser violado. Isso vale, inclusive, para alguns ambientes de trabalho. Um escritório de advocacia, por exemplo, ou um consultório médico, ou uma agência, né, de publicidade que tem seu escritório, não importa. Esses ambientes não podem ser devassados. Eles não podem ser invadidos nem por agentes privados, nem por agentes públicos. Uma esfera como essa só pode ser penetrada com o consentimento do morador ou com o consentimento do proprietário do estabelecimento. A não ser que, e aí nós precisamos ler novamente, né, o que diz o artigo 11. A não ser que nós estejamos diante de uma situação de flagrância
né, um delito que está sendo praticado ou acabou de ser praticado, ou para prestar socorro, ou durante o dia por ordem judicial. Então imagine uma situação. Eu tenho notícias de que o professor Bernardo está envolvido em a prática de atividades ilícitas, que podem ser comprovadas por documentos que aparentemente estão na casa dele. Eu não posso, né, como agente público, fazer uma operação e invadir a casa do professor Bernardo, pegá-lo de supetão e começar a buscar e a vasculhar os documentos para efetivamente encontrar provas daquele delito que pretensamente ele está praticando. Isso só é legítimo mediante ordem judicial. E mais do que isso, mesmo com a ordem judicial, os agentes públicos só podem entrar na minha casa durante o dia. Isso não vale para os casos de crime cometido em situação de flagrância. Exemplo, eu estou, matando alguém dentro da minha residência. Nesse caso, um agente público, de segurança pública poderia invadir minha casa mesmo à noite para evitar a consumação do delito ou para efetivamente minimizar os efeitos de um crime que estaria sendo praticado. Poderia, inclusive, decretar a ordem de prisão. Isso vale, inclusive, para agentes privados, né? Uma situação de desastre ou para prestar socorro, a mesma coisa. É possível entrar no domicílio nesse caso sem autorização do morador, inclusive durante a noite. Mas a situação de crime praticado em flagrante foi parametrizada pelo Supremo, sobretudo nos casos envolvendo o tráfico de drogas. Porque, vejam, o tráfico de drogas é um crime permanente. Se ele é um crime permanente, significa que enquanto ele está sendo praticado, ele está em situação de flagrância. E o que passou a ser comum? Passou a ser comum as operações policiais que invadiam o domicílio e constatavam ali a situação de flagrante e prendiam os agentes e apreendiam as drogas. Só que isso fez com que alguns agentes públicos de segurança pública, começassem a burlar a inviolabilidade do domicílio. Quando, por exemplo, elas abordavam alguma pessoa dentro, abordavam uma pessoa na rua, e ali, seja por constatar algum tipo de irregularidade, apreender alguma droga depois na revista pessoal, ou mesmo por considerar que a pessoa era suspeita, constrangiam aquela pessoa a levar os agentes públicos ao seu domicílio e lá, chegando, constatavam a situação da traficância, lavravam o auto de prisão em flagrante e efetivavam a prisão e apreensão das drogas. O ponto é, nesse caso específico, você teria burlado a proteção da inviolabilidade do domicílio, porque não seria uma situação em que os agentes públicos teriam chegado ao domicílio de forma, vamos falar assim, de forma causada apenas pela ciência do flagrante que estaria sendo efetivado dentro do domicílio. Eles, na verdade, em inúmeros casos, coagiam o agente apreendido a conduzi-los à sua residência. Por conta disso, o STJ e o Supremo Tribunal Federal proferiram duas decisões que eu gostaria de ler aqui agora, e que definiram, repito, parâmetros para a gente medir quando é que a inviolabilidade de domicílio não autorizaria a entrada e quando é que, nos casos de tráfico de droga, estaria justificada a entrada. Na verdade, não é que o Supremo ou o STJ estariam impedindo a entrada para a constatação do flagrante. Eles só disseram o seguinte: o que é preciso que os agentes públicos de segurança levem em consideração para invadir o domicílio e deflagrar a prática ilícita, sem violação da inviolabilidade do domicílio, exatamente para evitar esse tipo de burla que eu acabei de mencionar no meu exemplo. Bom, a primeira decisão é a decisão da 6ª turma do STJ, relator ministro Rogério Schietti, e ele disse o seguinte: a mera intuição de que está havendo tráfico de droga na casa
não autoriza o ingresso sem mandado judicial ou consentimento do morador. Veja, se os agentes de segurança pública, por meio de investigações, constatam que ali aparentemente está sendo praticado, né, um delito de tráfico de drogas, nada impede que eles peçam a ordem judicial para que a ordem judicial justifique a entrada no domicílio e a deflagração do flagrante. Tá? O que o Schietti disse é que a mera intuição, eu acho que ele está praticando, vamos pagar para ver? Eles entravam. Algumas vezes acontecia o seguinte, eles entravam, não constatavam nada, mas para justificar a entrada, né, plantavam-se algum tipo de prova. Isso era um convite a ilegalidades, porque se eu entro, não constato flagrante, eu causo um abuso ao direito do outro. E aí veio o STJ e disse: o ingresso regular da polícia no domicílio sem autorização judicial, em caso de flagrante delito, para que seja válido, necessita de fundadas razões, justa causa, fundadas razões, entenda-se, justa causa, que sinalizem a ocorrência de crime no interior da residência. A mera intuição acerca de eventual traficância praticada pelo agente, embora pudesse autorizar a abordagem policial em via pública para a averiguação, não configura por si só justa causa a autorizar o ingresso em seu domicílio sem o seu consentimento e sem determinação judicial. É a situação que eu mencionei anteriormente. O sujeito é abordado na rua, ele é considerado suspeito, não consigo pegar nada com ele ali. Mas eu vou falar, olha, você está muito suspeito, aparentemente você está drogado, olha, eu já estou te vigiando há muito tempo, você parece ser traficante, me leva na sua casa. E é aquela coisa assim, é um convite meio que coativo, né? Aí chega lá na casa do sujeito, sem ordem judicial, e deflagra a situação de crime. Aqui é aquela coisa, né? Vocês estão estudando processo penal também, né? É a prova ilícita por derivação. O início da ação, ele violou regras processuais. Por isso é que o STJ disse, olha, vamos parametrizar isso aqui para não ter esse tipo de situação, para não ter esse tipo de questionamento, para não ser um convite a ilegalidades. Então vamos lá. O que eu preciso fazer? Fundadas suspeitas por si só não justificam a entrada sem ordem judicial ou sem autorização do morador. Se eu estou com fundadas suspeitas, que eu peça a ordem judicial. Agora, claro, se eu constato a situação de flagrante é diferente. Né? Se eu constato a situação de flagrante, se eu não estou com meras suspeitas, se há justa causa para justificar a deflagração do flagrante, é diferente. É bem diferente. Tá certo? Tem várias pessoas entrando e saindo com drogas. Aí ali eu estou com uma situação de fundadas razões e eu vou invadir e efetivamente deflagrar, né, a situação de crime flagrante. É diferente de simplesmente abordar uma pessoa na rua e suspeitar que ela... Entende? É isso que o STJ diz. Também nesse sentido, veja, o Supremo decidiu. A existência de denúncias anônimas somadas à fuga do acusado por si só não configuram fundadas razões a autorizar o ingresso policial no domicílio do acusado sem o seu consentimento ou determinação judicial. Conforme o entendimento da Suprema Corte e da sexta turma do STJ, a entrada em domicílio sem uma justificativa prévia, conforme o direito, é arbitrária e não será a constatação da situação de flagrância posterior ao ingresso que justificará a medida, pois os agentes estatais devem demonstrar que havia elemento mínimo a caracterizar fundadas razões. Recurso em habeas corpus 83.501, relator ministro Nefi Cordeiro, STJ. A decisão do STF está aqui, ó. Eu falei STF, mas a decisão do STF está aqui, ó. É anterior, inclusive, às decisões do STJ. Inviolabilidade do domicílio, fundadas razões devidamente justificadas a posteriori. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre a situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade,
e de nulidade dos atos praticados. Deixa eu explicar, né, a decisão do ministro Nefi Cordeiro e a decisão do STF, que inclusive é anterior àquela decisão do ministro Rogério Schietti. Fundadas razões, é o exemplo que eu acabei de dar, né? Os agentes estão constatando entrada e saída de várias pessoas numa situação, né, clara de tráfico de drogas. Eles podem entrar sem ordem judicial? Podem. O que não pode ocorrer, e aí a decisão do STJ, que eu li primeiro, né, mostra dois exemplos claros. O que não pode ocorrer é o seguinte: eles estavam investigando uma pessoa, essa pessoa foge. Eles usam a fuga da pessoa, né? A pessoa se evadiu, a pessoa não está mais lá. Eles usam a fuga da pessoa para entrar no domicílio, sem ordem judicial. Veja, essa invasão de domicílio não se justifica a posteriori, ou seja, depois da entrada, se constatado flagrante. Porque a fuga do sujeito por si só não justificaria a entrada num domicílio sem ordem judicial. O que eles poderiam providenciar era a ordem judicial para entrar no domicílio. Outro exemplo que a decisão do STJ deixa claro: denúncias anônimas. O sujeito faz uma denúncia anônima e, com base apenas e tão somente da denúncia anônima, os agentes de segurança pública entram no domicílio para deflagrar uma situação de flagrante. Isso aqui também é um convite a ilegalidades. Se eu recebo uma denúncia anônima, nada impede que eu busque uma ordem judicial para deflagrar a situação de flagrante, para eu invadir o domicílio, né? Deflagrar a situação de flagrante, não. Para eu entrar no domicílio, mediante ordem judicial, e ali deflagrar a situação de flagrante. E ali, eventualmente, efetuar uma busca e apreensão, né, a fim de apurar se, de fato, há prática de crime ou não. Tanto a decisão do STF quanto a decisão do STJ dizem o seguinte: é preciso que a entrada no domicílio sem ordem judicial, mesmo que perpetrada por agentes de segurança pública, se dê com base em razões que podem ser devidamente, né, demonstradas após a operação, mas que demonstrem que naquela situação não dava para esperar, que naquela situação, de fato, havia elementos concretos suficientemente fortes para justificar a entrada emergencial, entendem? Esse é o ponto. Aí vocês podem pensar, mas isso dificulta, né? Isso dificulta o combate à criminalidade. O ponto aqui não é esse, o ponto é: o combate à criminalidade deve se dar nos termos da lei e nos termos da Constituição. E se nós não respeitarmos esses parâmetros, se nós não respeitarmos esses direitos, pode ser que amanhã alguém entre na sua casa sem autorização judicial, sob uma alegação de que recebeu uma denúncia anônima de que ali, né, estaria sendo praticada uma atividade ilícita, por exemplo, né, um porte ilegal de arma de fogo, e comece a vasculhar a sua casa, não ache nada, plante ali, né, uma arma de fogo e fale que a arma é sua e te prenda em flagrante. Então, exatamente para dificultar esse tipo de ilegalidade, esse tipo de devassa externa, é que estabelecem-se os parâmetros. Então, se houver fundadas suspeitas, olha, está entrando gente lá, né, levando determinados, vamos dizer assim, determinados artefatos que a gente identifica que são aparentemente arma, né? Está entrando e saindo, olha, parece que é um tráfico, ou a pessoa está indo lá e está saindo de lá devidamente municiada. Olha, nesses casos concretos, admite-se a entrada. O que não se admite é relativização. Olha, eu estou olhando, tá vendo? Olha, eu estou vendo ali o Bernardo, ele é suspeito. Eu acho que ele tem uma arma dentro de casa. Eu abordei, olha, se é suspeito, você vai me levar para sua casa. Eu entro na sua casa, busco, acho uma arma de fogo, você não tem autorização, eu te prendo em flagrante por conta do crime ser permanente. Não dá. Isso realmente não se pode fazer. Foi isso que o Supremo decidiu nesses casos. Beleza? Maravilha, gente? Compreenderam aqui? Vamos passar, né, ao próximo direito. O próximo direito que eu gostaria de mencionar, gente, é o direito que protege situações consolidadas. É o direito, né, adquirido, o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e
em última instância, né, a segurança jurídica que advém dessa proteção às situações consolidadas. Para a gente entender o direito que eu estou a mencionar, a gente precisa ler o artigo 5º, inciso 35. O artigo 5º, inciso 35, não, perdão, 34. 36. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Sem me aprofundar muito no estudo dessas situações consolidadas, né, porque eu precisaria de uma aula inteira para poder explicar algumas questões de retroatividade mínima, máxima e média. Sem me aprofundar muito nesses pontos, eu posso dizer o seguinte: o ato jurídico perfeito é aquele que efetivamente já se consolidou, já está terminado, já efetivamente atingiu o seu fim. Um contrato já assinado é um ato jurídico perfeito, desde que, né, as obrigações ali avançadas já tenham sido devidamente cumpridas. Eu não posso, posteriormente, editar uma lei e desconstituir aquele ato, desconstituir as obrigações que já se consolidaram, porque isso seria uma violação à própria segurança jurídica que aquele contrato e que as obrigações cumpridas, já consolidadas, trariam dentro daquela relação. Perfeito? Um outro exemplo. O direito adquirido. Né? Imaginem que uma pessoa, dentro dos termos da lei vigente ao tempo, se aposenta e passa a receber os benefícios da sua aposentadoria. Posteriormente vem a reforma da Previdência e muda os parâmetros. Essa lei não pode retroagir para alcançar aquela situação que já se consolidou, mudando as regras para aquela pessoa que já havia se aposentado. Ela vai mudar as regras dali em diante, mas para trás não. Eu não posso retroagir para alcançar essa situação concreta que já se consubstanciou, entendem? Então, nessa situação concreta, há o direito adquirido à aposentadoria. Eu não posso mudar. As regras valem dali para frente. Para trás, não. Coisa julgada. Há uma situação concreta que foi levada a juízo, que tramitou dentro do devido processo legal, que foi, né, devidamente sentenciada, interpostos recursos ou não interpostos, o fato é que passou-se um lapso temporal de tempo para a interposição do recurso ou após o julgamento e que consolidou aquela situação. Em regra, gente, depois de uma decisão judicial, né, uma sentença, você tem o prazo, né, de 15 dias para recorrer. É a regra. Há outras situações, há outros tipos de recurso com prazo menor, mas hoje a regra é 15 dias. Passado esse prazo, disse que a decisão transita em julgado, ou seja, contra ela não cabe mais recurso. Ela consolida uma situação. Há exceções, há ação rescisória no âmbito criminal, né? Existe a revisão criminal, os prazos são um pouco diferentes, mas decisão transitada em julgado é aquela contra a qual não cabe mais recurso. Tá? E a coisa soberanamente julgada é aquela situação já julgada contra a qual não cabe recurso e nem ação rescisória. Vocês vão estudar isso em direito processual. O que me interessa aqui é que a coisa julgada também protege uma situação jurídica consolidada, a fim de garantir a segurança jurídica. Olha, eu ajuizei uma ação, né, contra alguém e ganhei essa ação. Meu pedido foi julgado procedente. A pessoa foi até as últimas instâncias, mas a minha pretensão foi mantida em todas as instâncias. Encerrou-se toda e qualquer possibilidade de recurso. Eu recebi a indenização em decorrência, né, do trânsito em julgado da decisão. Pois bem, após receber essa indenização, com sentença já, né, devidamente constituída, etc., a jurisprudência mudou. E com essa mudança, a pessoa, né, seria favorecida. Só que isso, né, já passados 10 anos, imagine. Né, vou colocar 10 anos aqui para não ter nem possibilidade de ação rescisória, para não ter nem tipo de possibilidade desse tipo de discussão. Aí a pessoa resolve discutir a questão em juízo de novo. Aí eu vou falar, olha, não, essa questão já foi decidida.
já transitou em julgado. Essa mudança posterior de jurisprudência foi depois da minha decisão, foi depois do trânsito em julgado, não há que se discutir essa questão. Vejam que aqui eu estou protegendo de novo uma situação jurídica consolidada em nome da segurança jurídica. Beleza? Isso também é um direito fundamental. Direito de petição e direito à informação. Agora sim, né? Artigos. Antes de falar disso, já que eu falei do direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada, eu não poderia deixar de mencionar o direito ao acesso à jurisdição, do artigo 5º, inciso 35, né? A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. É por isso que eu não posso impedir ninguém de levar uma questão à justiça, eu não posso condicionar a pessoa, né, ao esgotamento das vias administrativas. Eu até posso, e os tribunais fazem isso, em algumas circunstâncias, exigir que ela requeira administrativamente primeiro uma determinada coisa e, negada esta coisa, ou, por exemplo, negada essa informação, ou diante da omissão do órgão público, passado um determinado tempo, que ela judicialize a questão. Até mesmo para comprovar o que? A existência de interesse de agir. Eu posso fazer isso. Salvo nessas hipóteses, não posso condicionar, né, o ajuizamento da ação judicial ao esgotamento das vias administrativas, dizendo assim, olha, não, você vai ter que esgotar, você vai ter que levar até a última instância, né, na esfera administrativa, para só depois ajuizar a ação judicial. Não, isso eu não posso fazer, porque a lei não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Beleza? Agora, direito à liberdade de informação e direito de petição. Artigo 33 e 34. Todos têm direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular. Repito, de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Direito à informação. Um direito essencial num regime democrático. Um direito essencial ao próprio Estado de Direito. É o direito de receber informações sobre a sua pessoa ou informações de interesse público, que devem ser, obviamente, publicizadas. Direito de requerer e receber essas informações. Há possibilidade de registro, de restrição de algumas informações? Sim, há possibilidade. Inclusive, existem leis que regulam o acesso a informações. A Lei 12.527 de 2011 é um exemplo, e que estabelecem informações que podem ser restringidas e o prazo de restrição dessas informações. Tá? Deixa eu ver aqui se eu encontro. Vamos lá na lei. Eu achei que tivesse no meu material aqui, mas não tem não. Eu quero falar só dos prazos, tá? E da natureza das informações que podem ser restringidas, porque eu acho que é relevante diante desse direito que nós estamos estudando aqui, tá? Lei 12.527. 12.527. Veja o que diz, né, o preâmbulo dessa lei. Tá? Regula o acesso à informação previsto no artigo 5º, inciso 33, e no inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 37, e no parágrafo 2º do artigo 216. Altera a Lei Federal 8.112, de 90, revoga a Lei 11.111, de 2005, e os dispositivos da Lei 8.159, de 91, e dá outras providências. E o seu artigo 1º diz assim:
essa lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e municípios, com o fim de garantir o acesso à informação previsto no artigo 33 do artigo 5º e no inciso 2, parágrafo 3º do artigo 37 e no parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição. Subordinam-se ao regime desta lei os órgãos públicos integrantes da administração direta, dos poderes executivo e legislativo, incluindo as Cortes de Conta e o Judiciário e do Ministério Público. As autarquias, fundações, empresas públicas, a sociedade de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. E o artigo 2º. Aplicam-se as disposições dessa lei no que couber às entidades privadas sem fins lucrativos que recebam para realizações das ações de interesse público recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres. E o parágrafo único do artigo 2º. A publicidade a que estão submetidas as entidades citadas no caput refere-se à parcela dos recursos públicos recebidos e à sua destinação, sem prejuízo das prestações de contas a que estejam legalmente obrigadas. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. O que a lei está dizendo é que toda entidade pública ou entidade privada financiada por recursos públicos que tenha informações de interesse público deve prestá-las à coletividade, desde que requeridas, nos termos da Lei 12.527. E especificamente, em relação às informações que podem ser restringidas, a gente deve ler o artigo 24 desta lei. Olha só. A informação em poder dos órgãos ou entidades públicas, observado o seu teor, e em razão da sua imprescindibilidade à segurança da sociedade do Estado, poderá ser classificada como ultrasecreta, secreta ou reservada. Nesses casos, existe possibilidade de restrição à publicidade da informação. Só que essa restrição ela não é absoluta, não é por tempo indeterminado. E aí diz o artigo 24 no seu parágrafo 1º. Os prazos máximos de restrição de acesso à informação, conforme a classificação prevista no caput, vigoram a partir da data da sua produção e são os seguintes. Quando a informação for ultrasecreta, 25 anos de restrição. Quando ela for secreta, 15 anos de restrição da informação. Quando ela for reservada, 5 anos de sigilo. Significa dizer, nesse caso, admite-se a negativa da informação por conta da relevância das informações que estão sendo requeridas. Mas o ponto é, nem mesmo a relevância das informações permite que essa publicidade seja impossibilitada para todo ou sempre. Mesmo informações ultrasecretas só são protegidas contra a publicidade durante 25 anos. Passado esse período, qualquer pessoa tem o legítimo direito de pedi-las e de obtê-las, exatamente para assegurar a publicidade da informação essencial ao regime democrático. Recentemente houve uma tentativa de burla disso aqui, incluindo mais informações de interesse público que seriam ultrasecretas, secretas, ou passíveis de restrição, como eu já acabei de ler. E algumas dessas informações não eram, por assim dizer, devidamente justificadas, para serem incluídas nesse caso. Era realmente uma tentativa de burlar a publicidade como regra e estabelecer a publicidade como exceção. Nesses casos, nada impede que a questão seja levada a juízo para tentar garantir a obtenção das informações, seja via mandado de segurança, quando nós estivermos a nos referir a uma informação pública,
que não diga respeito à pessoa do impetrante, ou por meio de habeas data, quando a informação disser respeito à pessoa do impetrante. Artigo 34. O direito de petição, também relacionado ao direito de informação, gente. O direito de petição é exatamente o direito de peticionar junto aos órgãos públicos para pedir algo, tá? São todos assegurados independentemente do pagamento de taxas. São a todos assegurados independentemente do pagamento de taxas. Artigo 5º, inciso 34, a linha A. O direito de petição aos órgãos públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. Aqui não é só o direito de pedir informação, aqui é o direito de peticionar para exercer direito de defesa, para se insurgir contra ilegalidades, para evitar, né, que uma situação concreta caracterize abuso de poder. Beleza? Direito de petição essencial para que a pessoa possa fazer valer as suas pretensões perante os órgãos públicos contra violações aos seus direitos ou a fim de obter determinadas pretensões, inclusive em via administrativa, sem necessidade, portanto, de judicialização. Deixa eu ver aqui. Direito de herança. Direito de herança, artigo 5º, inciso 30 e 31. O Estado promoverá na forma... 30. É garantido o direito de herança. 31. A sucessão de bens estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja favorável a lei pessoal do decujus. Direito de herança e a garantia, né, do direito de sucessão sobre os bens que aqui estão, inclusive para estrangeiros, né, são direitos assegurados pela Constituição. É claro que o direito de herança não é um direito absoluto, porque se ele fosse absoluto, sequer, né, seria possível imaginar a tributação da herança, e é claro que ela é justificável. Há, inclusive, um tributo já instituído que incide sobre a herança, que é aquele disposto no artigo 150. 155, inciso 1. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre transmissão causa-mortes e doações de qualquer bens ou direitos. É o chamado ITCMD. Tá? Esse é um tributo que incide sobre os bens que fazem parte da herança. Outro tributo que poderia influir, né, nessa questão é o tributo, o imposto, né, especificamente uma modalidade de tributo, o imposto sobre grandes fortunas. Porque não necessariamente de respeito à herança, mas, né, poderia sim acarretar uma tributação maior sobre o patrimônio fruto da herança. Essa discussão é um pouco mais ampla, mas o fato é que a tributação da herança é legítima, obviamente restringe um pouco esse direito, né, de passagem de bens, assim como acontece em relação a todos os outros direitos. Né? Nenhum direito é absoluto. Gente, para terminar, não vou falar, né, dos direitos de natureza processual, nem das garantias processuais penais, porque vocês vão estudar isso em outras disciplinas, né, processo penal, direito penal. Mas eu queria falar um pouquinho do direito à nacionalidade e dos direitos políticos, para encerrar minha aula. Os direitos da nacionalidade estão previstos nos artigos 12 e 13. 12 e 13 da Constituição. O artigo 12 diz assim: são brasileiros, natos, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu
país. Aqui, gente, a gente tem o reconhecimento do direito de nacionalidade para todo mundo que nasce no território brasileiro. Quando vocês forem estudar direito internacional, vocês vão voltar a esse ponto. Isso aqui decorre da adesão do Estado brasileiro ao que a gente chama de ius soli. É brasileiro quem nasce no território brasileiro. Salvo-se de pais estrangeiros que estão a serviço do seu país, porque nesse caso, eles certamente terão, né, direito a passar a sua nacionalidade aos seus filhos, em decorrência de um outro regime que a gente chama de ius sanguíneo. Nem todo país adota o ius soli como requisito para a atribuição da nacionalidade. Exemplo, se você nasce na Alemanha, só o fato de você nascer na Alemanha não te assegura o direito de ser alemão. O mesmo vale na Itália. Tá? No Brasil, adota-se o critério do ius sanguíneo. Adota-se. Vejam o inciso 2. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Artigo 12, inciso 1. B. Fala dos brasileiros natos, nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileiras, que estejam a serviço do país, que transferem para os seus filhos nascidos no estrangeiro a condição de brasileiros natos. Critério do ius sanguíneo. Tá? O direito de sangue que assegura a nacionalidade da pessoa, no caso, a nacionalidade brasileira. E o inciso 1, a linha C, é uma extensão dessa possibilidade aos filhos de brasileiros e brasileiras que estejam no exterior, né? Aqueles filhos que nasçam no exterior, filhos de brasileiros ou brasileiras que estejam no exterior, mas que não estejam a serviço da República Federativa do Brasil. E é uma extensão decorrente da emenda constitucional número 54 de 2007, a fim de evitar a situação de apatridia. O apátrida, ou matus, é aquele que não tem nacionalidade, porque ele não atende critério nenhum. Então, a fim de evitar essa situação, inclusive por conta de tratados internacionais, né, que o Brasil já ratificou, foi inserida essa emenda constitucional número 54, né? Foi inserido por essa emenda constitucional número 54 a linha C, que diz assim: são brasileiros natos nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, ou seja, consulado, ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Imaginem o seguinte: o pai trabalha na Fiat, está com a mãe na Itália, lá eles têm uma filha, né? Depois eles voltam para o Brasil. Essa filha que nasceu na Itália, ela é brasileira? Vejam, antes da emenda 54 você tinha um problema, porque ela é filha de brasileiros, mas ela é nascida num país que não adota o critério do ius soli, então ela não é italiana. E ela não é, apesar de ser filha de brasileiros, uma pessoa que se insere na disposição do artigo 12, inciso 1, a linha B. Por quê? Porque os pais dela não estão a serviço da República Federativa do Brasil. Isso faz com que ela não seja brasileira? Com a linha C, não. Ela é brasileira se ela for devidamente registrada na Itália, num consulado brasileiro, né, num consulado do Brasil, ou se mesmo que não seja registrada lá, num consulado, ela volte ao Brasil e opte a qualquer tempo depois da maioridade pela nacionalidade brasileira. Ela será brasileira nata. E a consequência, né, de ser brasileira nata é que a ela são assegurados todos os direitos do brasileiro nato, inclusive o direito de concorrer e de exercer determinadas funções nos termos da Constituição. Lembra, inclusive, da pergunta da colega em relação, né, a integrar as Forças Armadas. Lembra? Brasileiro nato. Ou exercer determinadas funções. Presidente da República, presidente do Senado, presidente da Câmara. Lembra? Tem até o mnemônico da colega que apresentou para a gente. Então, pois bem, são direitos restritos ao brasileiro nato. Só tem brasileiro nato? Não. Existem também os brasileiros naturalizados. Artigo 12, inciso 2.
Diz assim o artigo 12, inciso 2. São brasileiros naturalizados os que, na forma da lei, adquiram nacionalidade brasileira, exigidos aos originários de países de língua portuguesa apenas a residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. E a linha B, aos estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos, sem condenação criminal, desde que requeram a nacionalidade brasileira. Essa aqui é a nacionalidade derivada. A nacionalidade que nós estudamos anteriormente, né, o brasileiro nato, é a nacionalidade originária. Aqui é derivada porque ela decorre de requerimento. E ela decorre de requerimento que tem que respeitar os seguintes requisitos. Se for estrangeiro que é originário de país de língua portuguesa, o requisito é de permanência, né, de 1 ano ininterrupto no Brasil e idoneidade moral. Se for estrangeiro de outro estado nacional que não fale a língua portuguesa, tem que estar aqui há mais de 15 anos ininterruptos, sem condenação penal, desde que eles requeram a nacionalidade brasileira. Isso também vale no primeiro caso, tá? A nacionalidade derivada tem que ser requerida. Perfeito? Joia. Parágrafo 1º fala dos quase nacionais. Quase nacionais. Eles não são nacionais, tá? Eles são quase nacionais. Quase nacionais por quê? Porque, apesar de não serem brasileiros, nem natos, nem naturalizados, eles compartilham com os brasileiros de vários direitos por conta de uma situação de reciprocidade entre Brasil e Portugal. Diz assim o parágrafo 1º. Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiro, ou seja, se os brasileiros no Portugal tiverem os mesmos direitos, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os previstos nessa Constituição. Ou seja, salvos aqueles assegurados aos brasileiros natos, tá certo? Salvo nos casos em que você só puder exercer se você for brasileiro nato. É aquele caso aqui, né, da reciprocidade, é o caso de tratados de cooperação Brasil e Portugal, que asseguram a essas pessoas, repito, não a condição de nacional, mas o exercício de direitos que são desempenhados apenas pelos nacionais, por conta de essa situação também ser assegurada aos brasileiros que se encontram em Portugal no regime de reciprocidade. Beleza? Para a gente terminar, é admitida a distinção entre brasileiros natos e naturalizados? Sim, é admitida nos termos da Constituição, que diz assim, veja, a lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição. Então, a lei pode estabelecer distinção entre brasileiro nato e naturalizado? Nos termos da Constituição, sim. E um exemplo, parágrafo 3º, são privativos de brasileiro nato os cargos de presidente e vice-presidente da República, de presidente da Câmara dos Deputados, de presidente do Senado, de ministro do Supremo Tribunal Federal, de carreira diplomática, de oficial das Forças Armadas, de ministro de Estado de Defesa. Beleza? Esses cargos só podem ser ocupados por brasileiros natos. Inclusive, vocês vão se recordar, há um tempo atrás, teve uma pergunta da colega relacionada ao oficial das Forças Armadas. Para a gente terminar, é possível perder a nacionalidade? A resposta é sim. Veja o que diz o parágrafo 4º, do artigo 12. Será declarada a perda na nacionalidade de brasileiro que 1. Tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse público. Repito, tiver cancelada a sua naturalização. Naturalização é o ato pelo qual se adquire a nacionalidade derivada. O brasileiro naturalizado pode perder a nacionalidade em caso de sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Se ele for condenado, por exemplo, por um tráfico de drogas ou prática de tráfico de pessoas, ele pode perder a nacionalidade. 2.
adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos. Veja, o cara é brasileiro nato, ou a mulher é brasileira nata, e ela adquire outra nacionalidade. Ela perde a nacionalidade brasileira e adquire a outra. Salvo a linha A, de reconhecimento da nacionalidade originária pela lei estrangeira. São as situações em que a pessoa ela consegue, né, ter a mesma condição de brasileiro nato e de outra nacionalidade por conta de outro critério. Exemplo, a pessoa nasceu no Brasil, tá? É filho de um brasileiro e de uma italiana. Ela cumpre o requisito da nacionalidade originária brasileira e lá na Itália ela também cumpre o requisito da nacionalidade italiana. E a lei italiana não exclui a nacionalidade brasileira nesses casos. Ela vai ter dupla nacionalidade. É diferente da naturalização. Ela cumpre os requisitos para ter várias nacionalidades. Ela não perde a nacionalidade brasileira nesse caso. Ela só consegue mais uma nacionalidade. B. Inclusive, abrindo um parênteses, esse era um caso, né, que quando eu era mais jovem me gerava muita dúvida. Né? Eu tenho um amigo que é inglês. Mas ele é inglês não porque ele nasceu na Inglaterra, porque ele é filho de ingleses. Então ele é inglês e ele também é brasileiro. Tá certo? Aí eu perguntei para ele certa vez, você é inglês ou brasileiro? Eu sou inglês e brasileiro. Eu fiquei, como assim, né? É porque ele tem dupla nacionalidade. E dupla nacionalidade originária. Não é por conta de naturalização, entendem? É uma nacionalidade originária, não derivada. Tá certo? B. De imposição de naturalização. Aqui, a linha B é de naturalização. Por norma estrangeira, ao brasileiro residente no estrangeiro como condição para a permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. Aqui, mesmo que a outra nacionalidade seja decorrente de naturalização, a pessoa não perde o direito à nacionalidade originária. Por quê? Porque é uma imposição para que a pessoa lá permaneça ou exerça atividade laboral. Certo? Para terminar os direitos de nacionalidade, estou quase acabando a nossa aula, o artigo 13 fala da língua portuguesa e dos símbolos da República Federativa do Brasil. A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. São símbolos da República Federativa do Brasil a bandeira, o hino, as armas e os selos nacionais. Os estados, federais e municípios poderão ter seus próprios símbolos nacionais, só para fechar aqui a explicação em relação ao direito de nacionalidade. Agora os direitos políticos. Artigo 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto, secreto, com valor igual para todos, nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Vamos explicar o artigo 14. O direito político é o direito ao sufrágio. O sufrágio, né, se exerce pelo meio do voto. O voto é um instrumento do exercício do sufrágio. O sufrágio é universal, é exercido pelo voto. O voto deve ser direto, secreto, com valor igual para todos. O sufrágio é uma decorrência do direito à soberania popular. Né? Soberania popular está relacionada com autonomia pública, direito de participar da vida da polis, direito de participar da vida, dos assuntos da comunidade, direito de contribuir não só pelo meio do voto, não só pelo meio da escolha, não só, né, pelo meio de argumentos, direito de participar de todas as formas para a construção dos principais, vamos dizer assim, elementos que constituem a comunidade, o direito de participar das discussões afetas à construção das normas que regem o convívio em comunidade. Os direitos políticos, portanto, estão relacionados com a soberania popular. São exercidos pelo sufrágio, né? São exercidos através do voto. Direitos políticos, para simplificar, estão relacionados ao direito de participar da vida pública, principalmente, mas não exclusivamente, a partir, né, do exercício do voto.
tá? E esse voto deve ser direto, secreto e universal, tá? Com valor igual para todos. Universal para todos, direto, não pode ter interposta pessoa, não é o voto indireto, há exceções, né? Você vota diretamente no seu representante. Secreto significa dizer, né? Ele tem que ser resguardado da publicidade. Com valor igual para todos significa que ele vale a mesma coisa, tá bom? Aqui um aspecto histórico, tá? Só para que fique claro aqui, algumas pessoas podem estar na dúvida, o que é sufrágio? Sufrágio, gente, é um processo de escolha por votação, é a eleição. Então, o direito político se exerce, tá, pelo sufrágio. O direito político se exerce pelo sufrágio, pelo processo de escolha, pelo processo de eleição, né? E esse processo de eleição se dá por meio do voto. E esse voto tem características direto, universal, né? O direto com valor igual para todos. O sufrágio é universal porque ele vale para todos. Perfeito? E o direito mais amplo, né, quando a gente fala em direitos políticos, é a soberania popular, que, repito, está relacionado à autonomia pública, que tem relação com o direito de influenciar na formação das normas que regem o convívio em comunidade. Beleza? Soberania popular que se exerce por meio do sufrágio, através do voto direto, secreto, universal e periódico, mas também por plebiscito, referendo e iniciativa popular, que são formas de exercício da soberania popular. Só essas? Não, aqui o rol é exemplificativo. Tá? O alistamento eleitoral e o voto são, parágrafo 1º, obrigatórios para os maiores de 18 anos. Isso aqui porque o direito de votar não é só um direito individual, é também um dever cívico, relacionado à soberania popular, relacionado com a soberania popular. É aquela percepção de que quem vive em comunidade não tem só direitos, mas tem deveres também para com a comunidade. Eu já fiz esse tipo de reflexão anteriormente. São facultativos para os analfabetos, significa que eles podem ou não votar, maiores de 70 e maiores de 16 e menores de 18. Mesmo que alistados, os maiores de 16 e menores de 18 têm a faculdade de votar. Tá certo? Passado de 18, surge a obrigatoriedade, até 70 anos completos. Parágrafo 2º. Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros, direitos inerentes apenas aos brasileiros, tá? Brasileiros, não brasileiros natos. E, durante o período de serviço militar obrigatório, os conscritos. Por quê? Exatamente por conta de os conscritos terem uma relação, né, eventual com as Forças Armadas. Conscritos são aquelas pessoas que servem serviço militar durante um tempo, obrigatoriamente, e por conta do princípio da hierarquia. Isso poderia influenciar na autonomia pública das pessoas. Então, veda-se o quê? Veda-se o alistamento eleitoral dos conscritos. Tá? O parágrafo 3º fala das condições de elegibilidade, condições para serem eleitos, capacidade eleitoral passiva, tá? Nacionalidade brasileira, pleno exercício dos direitos políticos, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição e filiação partidária. Aqui eu fiz questão, né, de mencionar as condições de elegibilidade para justificar o artigo 17. Por que os partidos políticos estão inseridos num dispositivo que diz respeito a direitos políticos? Né? Os partidos políticos estão inseridos num dispositivo que diz respeito aos direitos e garantias fundamentais. É por conta disso. O direito de criar, fundir, incorporar e extinguir partidos políticos tem relação com a soberania nacional, com o regime democrático, com o pluripartidarismo, com os direitos fundamentais da pessoa humana. São eles, em última instância, que asseguram o controle social sobre pautas. São eles, em última instância, que vão ser repositórios dos anseios de determinados ideais, de determinadas pessoas, de determinados grupos. E, em última instância, são os partidos que sofrerão o controle pelo exercício da atividade
dos cidadãos que a eles estiverem vinculados. A construção de partidos, num livro, né, que eu li recentemente, é inclusive uma forma de garantir a democracia. O livro se chama Como as Democracias Morrem, né? E esse livro, que foi um best-seller, eu tenho ele aqui. Na verdade ele é um best-seller, Como as Democracias Morrem. É um livro escrito no contexto, né, da realidade norte-americana, por oportunidade da eleição do Donald Trump. E os autores dizem o seguinte: olha, os partidos políticos, eles devem servir como guardiões da democracia, porque eles é que controlam, por assim dizer, né, a qualidade dos seus filiados e quem deve, em última instância, ser indicado a participar de uma eleição, nas convenções dos partidos. Então, os próprios partidos serviriam aqui como guardiões da democracia nesse sentido, né, evitando que candidatos extremistas efetivamente chegassem ao poder pelo controle dos partidos, instâncias de controle, mecanismos de freios e contrapesos. Aqui os partidos significariam exatamente não só uma instância de captação de interesses, mas também de controle da qualidade e dos, vamos dizer assim, das características dos candidatos. Beleza? Bom, acho que é isso, meus caros. Não tem muito mais a falar. A gente, né, já estudou anteriormente 2 direitos sociais, né, a saúde e a educação. Eu poderia me aprofundar em outros direitos, moradia, previdência social, assistência social, mas nos falta tempo. A nossa aula já está chegando a 1h16. O conteúdo da prova está aí encerrado. Você já tem uma condição boa aqui, né, de ter uma quantidade de informação suficiente em relação aos direitos em espécie e também de teoria dos direitos fundamentais. Fechamos com isso o nosso programa. Nossa prova vai ser na quarta-feira que vem e eu deixo para vocês aqui as minhas homenagens e espero revê-los muito em breve. Tá certo? Um abraço, tchau, tchau.